E então, sabe como fazer o cálculo da captação ponderada e identificar quantos cadastros seu município tem que ter de acordo com a classificação geográfica? Se não, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar bem direitinho como fazer esse cálculo. Meu nome é Verineida, eu sou especialista em gestão e nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais sobre os cadastros do novo financiamento da atenção primária em saúde. Vem comigo! Bom, para lhe explicar como é que a gente faz o cálculo da captação ponderada em relação ao número de cadastros do seu município, a gente vai considerar alguns documentos importantes. O primeiro é a Portaria 2979, que a gente já tem um vídeo aqui que fala sobre ela. E eu vou colocar aqui em cima para você entender um pouco mais sobre o Previne Brasil acessando esse vídeo. Dentro dessa portaria, ele vai falar sobre a captação ponderada, que é esse cálculo de cadastro. Descendo um pouquinho na portaria, quando ele comenta da captação, a gente vai ter a seguinte questão. O limite de cadastro por município ou Distrito Federal corresponde ao resultado da multiplicação do número de suas equipes, seja equipe Saúde da Família ou EAP. Se você não sabe a diferença entre uma equipe Saúde da Família e um EAP, aqui nesse canal a gente também tem um vídeo que explica a diferença entre essas equipes. Credenciadas e cadastradas no SENES, pelo quantitativo potencial de pessoas cadastradas por equipe, de acordo com o anexo em relação, assim, a uma definição do IBGE. Pronto, que é isso, Verineida? A gente vai ter que identificar o número de equipes que a gente tem, se essas equipes são equipe de saúde da família ou equipe de atenção primária em saúde, se elas estão cadastradas, homologadas lá pelo Ministério da Saúde e também a nossa classificação geográfica, que aí é o critério do IBGE. Vamos tornar isso mais prático. A primeira coisa é saber quantas equipes eu possuo, que estão homologadas e cadastradas lá no SENES, tudo bem direitinho, reconhecidas pelo Ministério. Para isso, a gente pode recorrer ao site do e-gestor. Aqui no site do e-gestor, quando a gente entra em relatórios públicos, a gente pode pegar a parte de financiamento. E nesse financiamento, a gente vai ter uma aba que é o INE e SENES homologados pelo Ministério. Ou seja, aqui nessa aba vai estar todas as equipes que são homologadas pelo Ministério. Então eu vou acessar, escolho aqui um estado e um município, que eu quero fazer a minha pesquisa, tá certo? Aqui eu estou escolhendo aleatoriamente, esses dados estão abertos para qualquer cidadão. Quando eu chego em ver em tela ou fazer o download, o que ele vai mostrar para mim? Ele vai mostrar quantas equipes aquele município possui, que são homologadas pelo Ministério da Saúde. Então, aqui eu tenho equipes de saúde da família, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 equipes nesse município que estão homologadas e aí eu preciso ver se essas equipes realmente estão em funcionamento. E aí, para isso, eu vejo a questão do SENES. Se essas 5 equipes estão ok, funcionando, eu não tenho nenhum EAP, então eu tenho que considerar aqui 5 equipes tipo ESF. E agora, Vermelho, o que eu vou fazer? Agora nós vamos para a nota técnica e descobrir qual é a classificação geográfica do nosso município. Então, na nota técnica explicativa sobre cadastro, eu vou ter a classificação dos nossos municípios. Para entender a classificação do meu município, é preciso compreender como o IBGE categoriza cada município brasileiro. Então, tem municípios urbanos, intermediário adjacente, rural adjacente, intermediário remoto ou rural remoto. E o que isso quer dizer, Verineida? Se o meu município é classificado como urbano, eu vou ter que ter no máximo 4.000 pessoas por uma equipe de saúde da família. 2.000 pessoas por um EAP de 20 horas e 3.000 pessoas por um EAP de 30 horas. Mas se o meu município é intermediário adjacente ou rural adjacente, eu vou ter que ter no máximo 2.750 pessoas por equipes de saúde da família, 1.375 por EAP de 20 horas e 2.063 por EAP de 30 horas. E se meu município for intermediário remoto ou rural remoto, eu posso ter no máximo 2.000 pessoas por equipe de saúde da família, 1.000 pessoas por um EAP de 20 horas e 1.500 pessoas por um AP de 30 horas.
No nosso exemplo, a gente viu que nós temos 5 equipes de saúde da família. Então, nem nós temos EAP de 20 horas e nem de 30 horas. Isso quer dizer a gente que só tem equipe de saúde da família. Mas para fazer o cálculo, eu preciso saber qual é a classificação do município. E aí, nessa nota técnica, tem a lista de todos os municípios e a sua classificação. Inclusive, eu estou deixando o link aqui para que vocês possam ter acesso a essa nota técnica do Ministério. Pronto. Agora eu já sei que o município que eu estou pesquisando tem 5 unidades básicas de saúde, ou seja, nenhuma é EAP. Também já sei por essa nota de cadastro que esse município ele é um rural remoto. Vamos fazer os cálculos agora. Então vamos lá. Eu tenho um município rural remoto, então ele só tem equipe de saúde da família. Isso quer dizer que no máximo ele pode ter 2.000 pessoas por equipe. Então, eu tenho rural remoto, 2.000 pessoas. Eu tenho equipe de saúde da família, 5. E como é que eu sei o cálculo, Verineida? Lembro que a gente já falou na portaria 2979. Eu vou pegar o meu número de equipes homologadas, cadastradas e em funcionamento, vezes a classificação geográfica do meu município, que seria 2.000 pessoas. Isso quer dizer o quê? Que esse município pode ter, no máximo, 10.000 pessoas cadastradas. E aí eu preciso identificar qual é a população do município. Então, eu vou lá ver o IBGE. Considerando o IBGE, nós temos aqui 8.710 pessoas. Vamos colocar lá. 8.710 pessoas. Pronto. Isso quer dizer o quê, Verineida? Que um município que nós pesquisamos, que é um rural remoto, ele pode ter 2.000 pessoas por equipe de saúde da família. Se ele tem 5 equipes, ele pode cadastrar até no máximo 10.000 pessoas. E o teto dele é 8.710, ou seja, a quantidade de habitantes que ele tem. Para esse município, a quantidade de unidades básicas de saúde é o suficiente para atender a demanda dele, até porque ele já pode aí atender um quantitativo muito maior de habitantes do que o IBGE diz que ele tem. Mas se esse município, por um exemplo, tivesse 4 equipes ao invés de 5, vamos de novo fazer o cálculo. Ele seria um rural remoto ainda, poderia ter 2.000 pessoas por equipe e ao invés de 5, ele teria 4 unidades apenas. Então, 4 vezes 2.000 daria 8.000 pessoas. Se a população dele do IBGE é 8.710 pessoas, isso quer dizer que ficaria aqui um saldo negativo de 710 pessoas que não comporta nas unidades de saúde dele. Para isso, o município deveria fazer o quê? Cadastrar mais uma equipe de saúde da família ou uma EAP para absorver essas 710 pessoas que estão sobrando. Então, por isso que é importante a gente identificar quantas equipes a gente tem, se elas estão homologadas, credenciadas e em funcionamento, qual é a classificação geográfica do nosso município, qual é a população segundo o IBGE e fazer um cálculo para identificar se o número de equipes que a gente possui no nosso município é o suficiente para atender a nossa demanda. E então, aprendeu a fazer o cálculo da captação poderada em relação ao número de cadastros que você pode ter pelo número de equipes? Bom, a nota técnica do Ministério, eu vou deixar um link aqui na descrição desse canal para que você possa ter acesso e assim fazer o seu cálculo para ver se o seu município tem a quantidade de equipes suficiente. Tem mais alguma dúvida sobre esse assunto? Não esquece de escrever nos comentários que eu volto sempre com um novo vídeo. E eu espero você até o próximo vídeo. Abraços!